Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, eu sou o Fábio e esse é mais um episódio do podcast Entendes o que estás lendo. Joia demais poder ter você aí com a gente para continuarmos a nossa jornada através das páginas da Bíblia, capítulo por capítulo. Tem sido uma jornada de muito aprendizado, crescimento e edificação pelo poder da palavra de Deus. Ela transforma vidas, nós temos visto isso de uma forma muito clara. E hoje, no capítulo 15, parte 1, episódio de número 836, 10ª temporada, livro de Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo, através da vida dos apóstolos, a gente prossegue, firme e constante. Então hoje a gente vai ver mais lições de uma grave crise no reino de Deus. O que foi isso? O que a gente aprende? O que podemos aplicar nas nossas vidas? Tem chegado bastante gente nova aí, de vários outros países, lugares do Brasil e do mundo, que estão firmes no propósito conosco de aprender mais da palavra de Deus. É joia demais. Deus abençoe grandemente sua vida. Então, a crise do reino, a nossa intenção é que você leia o capítulo 15, tá bom? Do livro de Atos, depois vem para cá refletir com a gente. Então, a crise do reino, ela é encontrada aqui no relato do texto citado acima. Se a igreja em Antioquia ela tivesse cedido a esses falsos irmãos que apareceram, Gálatas 2:4, quando eles vieram invadir a sua liberdade, ou se a igreja em Jerusalém ela tivesse decidido em favor dos judaizantes e proferido a sentença de que a circuncisão era necessária para a salvação, e se a verdade cristã tivesse sido reduzida às pequenas dimensões de um mero complexo, de um mero complemento, ao judaísmo, onde estaria o cristianismo hoje? Né? Uma pergunta que não se cala. Do incidente aqui relatado, nós tiramos as seguintes lições sobre o dano que isso poderia causar. Esses homens que desceram da Judéia, versículo 1, eram membros do grupo farisaico que creu na palavra, versículo 5, e eles eram adeptos de algumas posturas formais da fé cristã. Eles falavam reverentemente de Cristo e acreditavam estar agindo em prol do seu reino. No entanto, nós sabemos que eles estavam seguindo um caminho que, se tivessem levado adiante seu propósito, teria simplesmente extinguido a fé em poucos anos. Muitas vezes, meus queridos, desde então, o zelo cego tem feito o possível para provocar uma situação que se teria revelado fatal para a causa de Deus e da humanidade redimida. Quão diferente dos riscos e trabalhos de evangelização e do convívio fraternal que o seguiu, quão inferior a ambos, quão menos convidativa esta controvérsia com falsos irmãos, confundindo o rito, cujo significado se esgotava com o elemento essencial de salvação. Quão incompatível para o espírito do apóstolo essa dissensão, essa disputa, versículo 2. Mas era necessário. Fazia parte de seu dever sagrado e de sua obediência leal ao Senhor, tanto quanto a pregação do evangelho ou a acusação de uma epístola. O trabalhador cristão, ele nem sempre pode escolher o seu trabalho. Ele deve, às vezes, trocar o agradável pelo desagradável, o convidativo por algo que, às vezes, ele não quer. Aqueles que constituíam a delegação eram acompanhados pela igreja, versículo 3,
E nessa profunda ansiedade que deve ter tomado conta da mente fervorosa de Paulo neste momento crítico, tamanha atenção graciosa por parte da igreja deve ter sido extremamente revigorante. Que é às vezes o nosso dever consultar os nossos irmãos. A igreja de Antioquia não era obrigada a consultar a de Jerusalém. Esta última não tinha jurisdição que autorizasse a decidir as disputas da primeira, mas era apropriado, era sábio e, portanto, correto submeter a questão em disputa à igreja de Jerusalém, aos apóstolos e aos anciãos, versículos 4, 6. Muitas vezes, quando nenhuma constituição escrita nos obriga a consultar autoridades, é uma questão de sabedoria prática, portanto de retidão, sair de nosso próprio lugar e submeter, no nosso caso, aqueles mais experientes na fé. Nós podemos ganhar muito mais do que perder com isso. Aqui no versículo 7 ao 9, a gente vê um pequeno relato da providência de Deus. Pedro não teria tomado o partido que tomou agora se seus olhos não tivessem sido abertos pelo evento no qual ele teve uma participação tão grande e tão honrosa. Atos 10. Nós devemos nos tornar mais caridosos e mais generosos à medida que envelhecemos. A liberdade do evangelho de todas as opressões, todas as imposições opressoras, versículo 10. Por que tentar a Deus colocando sobre o pescoço dos discípulos um jugo intolerável? Por que convidar a derrota? Por que multiplicar as dificuldades e garantir a decepção, exigindo de todo mundo gentil uma conformidade que eles não aceitarão e que Deus não exige? Por quê? Tornar pesado o jugo que o próprio Mestre aliviou. Mateus 11:30. O evangelho da sua graça que foi concedido para ser uma fonte de bem-aventurança e libertação. Quão insensata é a loucura de vincular a ele quaisquer instituições que o tornariam uma aflição insuportável. Existe uma essência aqui dessa ordenança. A circuncisão era apenas o sinal externo de admissão ao privilégio e à obrigação da lei. A lei era apenas o aio ou o tutor, o condutor, para conduzir os homens a Cristo. Aqueles, então, que foram salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, versículo 11, tinham a própria essência e substância das quais o antigo rito judaico era apenas o sinal e o símbolo. Filipenses 3:3, Romanos 2:28, 29. Esses judaizantes em Antioquia nos ensinam muitas lições. Uma delas é que é preciso que haja heresias, isto é, divisões, separações de opinião, para que aquilo que é aprovado se manifeste. Em conflitos deste tipo que ocorreram aqui, a palha da falsidade ela é separada do genuíno trigo da verdade. Essa posição dos judaizantes era uma posição reacionária. Visava o restabelecimento da circuncisão como condição para a salvação. E isso significava retornar do espírito para a carne, do princípio de uma religião interna para o de uma religião externa apenas. Substituir a fé pelas obras, o ser pelo fazer como condição para a salvação. Era uma posição revolucionária. E tal afirmação deles convulsiona o próprio coração da igreja cristã. Onde quer que tenha surgido, deixou uma marca profunda na história. Este foi essencialmente o conflito de Isaías e outros profetas contra os cerimonialistas de sua época. O conflito não foi só de Isaías, mas também de Amós, Miqueias, Jeremias, Oséias e outros profetas. Todos denunciaram a falsa segurança de um povo que mantinha ritos, festas, sacrifícios,
mas desprezava a justiça, a verdade e a misericórdia. Para eles, Deus não se agradava de formalismos religiosos, mas de um coração sincero e de uma vida que refletisse a aliança com Ele. E a questão, ela ressurgiu na Reforma: lei ou Evangelho? Moisés ou Cristo? Nós vemos o efeito imediato do levantamento da questão aqui, dissensões privadas. Infelizmente, muitas vezes isso acontece. Paulo sentia que a liberdade estava ameaçada, como ele escreveu aos Gálatas, capítulo 2, versículo 4. E o evangelho lhe era mais caro do que a vida. A verdade não deve ser comprometida em supostos interesses de amizade. De fato, a suposição é ilusória, pois se há uma inclinação forte, habitual em duas pessoas para promover o bem e a felicidade uma da outra, isso não pode ser em detrimento da verdade. Houve uma discussão pública. A diferença entre Paulo e Barnabé não podia ser ignorada. O assunto devia estar na boca de todos. Veja, meu querido, como o bem, ele às vezes surge da controvérsia sadia, assim como o mal. A dor pessoal, ela é frequentemente a condição para a bênção pública. Uma nuvem se interpõe entre duas mentes, mas a verdade logo brilha com mais intensidade. A ação da igreja aqui foi, eles resolveram enviar Paulo e Barnabé para consultar os apóstolos e anciãos em Jerusalém. Observe comigo a pertinência dessa questão. Diante dessa decisão, quanto aos homens enviados, Paulo representava os gentios e a obra missionária, Barnabé a igreja em Antioquia. Além disso, em Gálatas 2:1 e seguintes versos, nós vemos que Paulo tinha uma orientação interna especial para prosseguir para lá. Segundo o destino, Jerusalém, cidade-mãe, igreja-mãe, sede da autoridade apostólica. No entanto, Antioquia provavelmente não era inferior a Jerusalém em número, influência. E sem debater questões de governo da igreja, pode-se tirar a lição de que nenhuma comunidade em particular deve agir por si mesma em questões importantes, sem consultar o senso geral da igreja cristã. Houve uma viagem, já chegada em Jerusalém, eles seguiram a conduta da igreja de Antioquia ao partirem, uma expressão de confiança nos homens e de interesse genuíno no resultado. Eles anunciaram boas novas pelo caminho, contaram a conversão dos gentios, a notícia foi recebida com grande alegria. Eis um grande argumento para Paulo, reunido no caminho. Assim Deus resolve nossas disputas em palavras, pela lógica irresistível dos fatos. Em Jerusalém eles contam as grandes coisas que Deus fez por eles, os fatos do passado são proféticos do futuro. A misericórdia divina como fato histórico se torna base da esperança e da confiança. O clima de devota recordação e gratidão prepara a mente para a visão dos deveres presentes. E aqui nós vemos nesse capítulo 15 um primeiro concílio que fica estabelecido. E a liberdade espiritual é ensinada. A controvérsia entre o judaísmo corrupto e o evangelho de Cristo certamente chegaria a um ponto crítico, pois a conversão de Saulo, em conexão com sua missão especial aos gentios, chamou a atenção da igreja para o assunto. O cenário da controvérsia era Antioquia, onde Paulo teria muitos apoiadores, mas Jerusalém era o local apropriado para um acordo. Não porque houvesse alguma autoridade designada para o local, mas porque ali seria possível reunir uma assembleia mais representativa de toda a igreja e comunidade em geral. Algumas coisas que a gente precisa observar aqui os fatos em si nunca são questionados, mas reconhecidos com alegria. A aceitação dos gentios, a bênção sobre o ministério de Paulo e Barnabé, o dom do Espírito Santo concedido,
a outros crentes além dos judeus. O ponto de disputa é a reivindicação de uma pequena parte da igreja judaica, de espírito farisaico, de impor aos novos convertidos gentios as obrigações da lei mosaica, particularmente a circuncisão. E isso, meus queridos, demonstrava que eles consideravam Cristo apenas um reformador da lei, e não alguém que era o que substituía a lei pelo Evangelho. Toda a igreja, ele é um corpo de árbitros. Os apóstolos são os oradores e líderes, mas a multidão está presente, e a eles, versículo 22, a decisão é encaminhada. Ao testemunho do Espírito nos fatos narrados, nos sinais e prodígios realizados, é claramente a voz de Deus aos apóstolos. Tanto Pedro quanto Tiago se firmam nesse fundamento. Deus os chamou. Portanto, nós devemos obedecer a sua voz. E o testemunho dos fatos, ele concorda com o testemunho da palavra. Joia demais, né? Então, meus queridos, por que tentar Deus impondo um jugo que nem nossos pais conseguiram carregar? Se Cristo já nos libertou pela graça, que valor teria a cruz se ainda buscássemos a salvação por meio de ritos humanos, em vez da fé no Filho de Deus? Oh, Jesus amado, como é bom conhecer a Tua palavra. Nos livra de tanta bobagem, de tanta escolha errada. E aqui a gente vê isso. E é joia demais a gente entender o texto bíblico. Vamos orar? Para a gente encerrar mais um episódio, a gente volta ainda no capítulo 15, vamos se aprofundar mais um pouquinho em todo o texto, o contexto, sua história, sua teologia, seu ensino, de forma fidedigna ao texto e ao seu ensino. Senhor, louvado seja o Teu nome, Jesus. Guarda-nos firmes na liberdade do Evangelho. Que não sejamos enganados por tradições que obscurecem a Tua graça, mas que vivamos pela fé em Cristo. Que os nossos corações sejam sinceros e assim o nosso interior reflita o nosso exterior e as nossas vidas, nossas ações, nossa conduta, comportamento reflita um verdadeiro nascimento, uma vida regenerada, transformada pelo poder do Teu Espírito. E não somente que façamos ritos cerimoniais vazios, onde não há essência, onde não há a presença do Espírito Santo de Deus. É isso. Amém, 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 Jesus. A gente volta, tá bom? Te encontro no próximo episódio, sem falta. Vai ser joia demais. Um abraço, Deus abençoe. Até breve. Tchau, tchau.